Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 36. A gente começou na parte 35 do vídeo, né, no vídeo 35. A gente começou a estudar o capítulo 20, que falava sobre magia. Agora a gente vai dar continuidade. A gente estudou dois subcapítulos na parte anterior. E nessa parte aqui a gente vai estudar o subcapítulo 20.3, os símbolos mágicos. Então, o que são símbolos mágicos? Eles são, ao mesmo tempo, chaves e portas para infinitos vestíbulos totalmente ocupados por mistérios da criação, que tem por função nos conduzir ao interior de Deus. A cruz, a estrela de 6 pontas, o yin e yang, etc. São alguns exemplos. Entende? Então, conforme a gente viu aqui nessa observação, o símbolo mágico vai ser um exemplo que vai nos permitir acessar algumas características, como ele vai dizer ali, adentrar no interior de Deus, né? Mas aí quando eu fiz essa leitura, por exemplo, fico pensando assim, então, baseado nisso, não temos símbolos que são aleatórios, né? Então, por exemplo, quem teve a ideia de criar uma ferramenta de tortura e de morte como a cruz, ele não fez isso à toa, né? Ele já tinha, ou porque viveu isso em alguma encarnação anterior, ou porque esse símbolo teria uma certa importância, né? Fiquei com essa dúvida, mas, por exemplo, nós sabemos a questão da energia, yin e yang, né? Mas aí eu fico pensando, tá, então se esse símbolo nos permite adentrar o interior de Deus, nos permite nos aprofundarmos, às vezes, em questões de carregar de uma maneira mais fácil um significado, né? Mas como a gente está estudando a parte espiritual, desse símbolo representar, nos dar acesso a uma magia, uma categoria de magia, ou nos facilitar uma magia. Então eu penso assim, yin e yang. Pá, yin e yang, beleza. Pô, fácil entender. Dentro da cultura oriental, né, uma energia positiva e uma energia negativa, que as duas se comunicam, as duas estão fechando esse símbolo. Bom, beleza, fácil de entender. Mas aí, por que aquela grafia, por exemplo? Né? Por que não, sei lá, duas barras brancas? Né? Ou uma barra azul e uma vermelha? Sei lá, ou dois tons de vermelho, ou dois tons de azul. Ou... Aí eu não sei a resposta para isso, tá? Mas, é... Mas com certeza tem uma resposta, porque tais símbolos têm tais características. Né? Porque a estrela de 6 pontos é o símbolo que o judaísmo vai usar, por exemplo. Aí tá um historiador, alguém que sabe muito mais do que eu da história, vai dizer, não, porque esse símbolo era o símbolo que Davi inventou. Aí tu fala assim, não, beleza, show, entendi. Mas por quê? Por que não uma estrela de 7 pontos? Né? Ah, não, mas 7 pontos não ia dar, porque da maneira de desenhar, não, mas por que uma de 8? Por que não uma de 4? Por que não uma de 60 pontos? Entende? E aí fica esse questionamento. E que eu também não sei, mas o importante aqui da gente entender os símbolos mágicos é, então, pelo que a gente viu até agora, esse símbolo ele vai ganhar uma característica adicional, porque ele vai carregar uma questão energética também envolvida. Não vai ser só um símbolo qualquer aleatório, né? Ah, eu estou fazendo uma história em quadrinhos, eu inventei o símbolo do Batman. Beleza. Ele vai transportar a questão de uma filosofia, de um significado daquele símbolo. Isso tudo vai acontecer, né? Isso tudo faz parte, sei lá, da narrativa, da história, da semiótica da coisa, né? Mas aqui a gente tá olhando a parte espiritual. Então, para a parte espiritual, o símbolo do Batman, zero, né? Agora, outros símbolos que a gente tem ao longo da nossa história, símbolos mágicos, não são zero. Eles têm uma representação, né? Então, agora, no livro A Espiritualidade através
de Rubens Saraceni nos conta sobre alguns símbolos. Aqui vamos ter a cruz gamada, a estrela de 5 pontos, a serpente do arco-íris, a pirâmide equilátera, o triângulo equilátero, o círculo quadriculado, a cobra coral, a serpente dourada, as 7 luas. Entende? Onde ele vai explicar mais esses símbolos, né? O livro não traz a grafia do símbolo, tá? Então, por exemplo, eu não sei se esse símbolo quadriculado, círculo quadriculado entende? Se eu botar no Google, círculo quadriculado, se é o que aparecer ali, ou se é qualquer um. Se eu botar a estrela de 5 pontos, qual o desenho da estrela de 5 pontos que aparecer no Google ali, imagens, está referenciando, tá? Entende? A serpente do arco-íris, né? Qual que é especificamente? No livro não tem. Eu acharia interessante que tivesse tido pelo menos um desenho para a gente, nem que seja preto e branco, mas para ter uma ideia, né? Do que é, mas não tem, tá? Eu não vou ver todos aqui com vocês, tá? Então eu comentei todos que tem. Quem quiser aprofundar com mais interesse, aí vai fazer a leitura da obra. Eu vou só pontuar, passar por alguns aqui que eu achei interessante comentar. Então vamos ver primeiro aqui a cruz gamada, que é o primeiro que ele vai comentar. Ó. Infelizmente, um ser alucinado e possuído por fúrias infernais tornou este símbolo sagrado de toda uma era e civilização um símbolo do mal, da morte e da dor. Mas se a besta humana Hitler a usou com propósitos condenáveis, também foi absorvido pelo lado negro, o plano infernal, da religião que encerrava e ocultava os mistérios da criação neste símbolo. Esta religião está cristalizada na luz e petrificada nas trevas, mas continua a irradiar o inconsciente coletivo da humanidade. Então aqui a gente percebe que deve ser aquela cruz que é invertida, né? Que eu não... parece que o YouTube não gosta que fale o nome, então não vou falar aqui para não tirar o alcance do vídeo, né? Mas é aquele partido né? Aí você complementa aí com o teu Insta aí. E isso daqui realmente, ele vai comentar aqui, eu não vou saber no detalhe, tá? Preciso realmente estudar o tema, mas já ouvi falar que aquele símbolo dos é um símbolo que eles se apropriaram dele, né? Ele antes era de outra cultura, de outros valores e tal, era um símbolo bacana que tu vê. E vamos dizer aqui que é um símbolo de milênios de uma cultura, um símbolo da luz que foi apropriado, né? Entende? E é engraçado ver, né? Porque como isso foi pedrificado e não funciona mais, né? Como ele vai dizer, mas ainda irradia, né? Então é uma coisa que faz sentido, né? Porque perdeu-se a força, né? Não existe mais esse partido, não existe mais oficialmente em local nenhum esses, pelo menos dentro dos veículos oficiais, né? Esse tipo de representação, mas ainda continua. Né? Em pleno 2026, existem pessoas afiliadas e vibrando e em afinidade com esses valores. Né? Inclusive, a gente tem várias psicografias de cabeça, assim, eu não consigo me lembrar nenhuma, mas já li algumas psicografias que onde a gente tinha relatos de visita às regiões umbralinas e tal, e aí adentrando as bases ali, os redutos das trevas, de termos esses símbolos espalhados lá embaixo, né? Então corrobora esse aprendizado aqui, né? Ó, vamos ver esse outro, porque esse outro é bem famoso. Pode ser que todos sejam famosos aqui e na minha ignorância eu não conheça todos eles profundamente, né? Mas esse é bem famoso, que vamos ver, a estrela de 5 pontas. Este símbolo sintetizou em si mesmo tantos mistérios sagrados que até hoje ainda é muito influente no plano material. Jamais a humanidade conseguiu esgotá-lo na matéria. E se desde outras eras ele continua a irradiar o inconsciente coletivo, então nunca será recolhido
ou se recolherá em si mesmo na faixa celestial. Isto acontece porque ela, a estrela de 5 pontas, foi absorvida pelos regentes planetários e incorporada à emanação religiosa contínua no setenário sagrado, tornando-se um símbolo universal. Então, olha que interessante. Estrela de 5 pontas, por estar tão utilizada e por ser tão utilizada, com certeza, por povos com muita fé, você vê, ela teve essa característica de ser elevada a símbolo universal, né? E é bem interessante quando a espiritualidade nos conta através de Rubens essa questão, né? Da mesma maneira que a gente acabou de ver um símbolo lá atrás que durante um tempo foi muito famoso, lá atrás por um motivo, muitos milênios depois na frente por um outro motivo, e se perdeu a sua força, entrou em desuso, né, praticamente, e graças a Deus, né? E tu vê, a estrela aqui de 5 pontas, ela realmente é uma grande influência, né? E muito utilizada. Então, por ser tão utilizada, ela continua viva e emanando irradiações, né? Aí, de novo, eu não vou saber no detalhe, não sei se a gente... Não, mais pra frente a gente vai ver a questão de magia de transmissão e tal. Mas, por exemplo, fico curioso para entender, e às vezes até usando um pouco de percepção, né? Porque tem símbolos que eu não sei se é porque está no nosso inconsciente coletivo, mas a gente percebe que aquele símbolo tem uma força diferente, né? Então, eu reconheço o símbolo do Batman, o símbolo do Superman, o símbolo do Homem-Aranha, né? Mas não tem o mesmo peso, tem. Eu entendo a semiótica da coisa, mas não tem o mesmo peso quando a gente olha uma estrela de Davi, quando a gente olha a cruz, né? De novo, eu não sei se por aquele símbolo em si mesmo está irradiando uma energia diferente, está nos conectando a uma coisa diferente do que um símbolo que só é ficção e morre nisso, né? Mas é uma coisa que me chama a atenção. Ó, vamos ver a serpente do arco-íris, que esse símbolo aqui eu não conheço, tá? Ó, esse símbolo sagrado pertenceu à era em que a religiosidade era transmitida pelos magos da natureza. Nas 7 cores, eles sintetizavam os 7 sentidos da fé: a fé, o amor, o conhecimento, a razão, a lei, o saber e a geração da vida. O arco-íris, com suas 7 cores, encerra tantos mistérios da criação que, por nunca terem sido esgotados no plano material, seus mistérios estimuladores da religiosidade nos seres humanos também foi absorvido pelos regentes planetários e é irradiado pelo setenário sagrado, por intermédio das religiões naturais. Os orixás sagrados, com suas cores, sintetizam o arco-íris sagrado. Vê? Realmente esse símbolo aqui eu nunca tinha visto, mas bem bonito, né? Representa bastante valores e é interessante ver que esse símbolo não é à toa, né? 7, esse número sagrado, você vê com 7 sentidos sagrados, ele vai linkar as cores ali também com arco-íris, que estão linkados também aos orixás. Então, bem interessante, né? Eu não vou falar da pirâmide nem do triângulo equilátero, aí fica de estudo para vocês, mas vamos comentar aqui isso que eu comentei bastante antes, né? O círculo quadriculado. Este símbolo enigmático de forma e excelência predominou numa era e numa civilização que atrai muito os estudiosos da história e os espiritualistas em geral. Isto porque a religião era, toda ela, assentada nos regentes da natureza, os atuais orixás, e fundamentava-se nos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, em que cada quadrante simboliza um deles. Na religião atuante, às vezes usava-se a cruz, cujos braços, né, entre aspas, né, que os braços da cruz, né, possuíam as mesmas medidas, na qual o segmento de reta na vertical simbolizava o alto e o baixo, direita e a esquerda. Unindo-os em cruz, temos num só símbolo o alto, o baixo, a direita e a esquerda, que recolhidos dentro do círculo, né, dentro do todo, dá origem a toda a criação que encerra dentro de seus limites todas as criaturas.
Deste símbolo sagrado, recolhido após haver cumprido suas funções religiosas, ainda nos chegam suas irradiações poderosas enviadas ao inconsciente coletivo da humanidade. Ele foi incorporado pelo centenário sagrado, que o irradiou posteriormente, originando o sagrado símbolo do I Ching, no qual Yin positivo e Yang negativo, ou os opostos, entrelaçando-se, ocupando tudo o que está contido no todo, que é o círculo. É um símbolo inesgotável, pois é divino por excelência e elemental por sua formação. É esse símbolo que eu não conheço, tem, mas sim, a gente tem essa representação do todo, né, da continuidade no círculo, né? É bem conhecido isso. Aí, vamos ver aqui esse daqui da cobra coral aqui, porque existe, né, tem o caboclo, cobra coral, então é uma palavra que me remete bastante a caboclos, e além, obviamente, do próprio animal, né, da cobra. Então vamos ver que símbolo é esse que ele nos ensina, né? Este símbolo que se perdeu no tempo, mas que ainda é encontrado no esoterismo mágico, é a serpente que morde o próprio rabo e é visto em algumas descrições imperfeitas como uma fonte de infinidade de mistérios sagrados. A cobra coral, multicolorida, venenosíssima e devoradora de outros ofídeos, pertenceu aos magos que receberam, há muitos milênios, a missão de revitalizar, no plano material, a tradição do arco-íris sagrado. É um símbolo mágico por excelência, que na Umbanda Sagrada está representado pela hierarquia espiritual, que atende pelo nome simbólico de caboclos e exus cobra coral. Foi trazido ao plano material pelos magos em uma era já não identificável pelos arqueólogos ou historiadores e jamais foi recolhido à faixa celestial. Dizem os magos, ou entre eles, 7 espadas. Aí aqui, ML, eu não sei o que é esse ML aqui, é uma abreviação, tá? Não sei o que é. Que quando a lei solta uma de suas serpentes mágicas, nem a própria lei, aqui esse lei é letra maiúscula, né? Consegue recolhê-la sem antes matá-la. Como a lei não mata nada, muito menos um de seus mistérios trágicos por excelência, a coral da lei continua ativa. Afinal, a cobra coral da lei é a única serpente simbólica, né? Que consegue anular a grande cobra negra sem ter de matá-la. Apenas a devora e incorpora seu veneno nas suas listas negras, tornando-se assim ainda mais poderosa. Todo aquele que tem uma coral à sua direita, entre aspas, esse coral, né? Está sendo amparado pela lei. E quem a tem à sua esquerda, pela lei está sendo vigiado. Interpretem isso como quiserem ou puderem, mas não deixem de meditar sobre este comentário, pois ele é simbólico. Então aqui eu vou dar meus 2 centavos sobre o tema, né? Então, quando ele vai falar ali dessa cobra, eu não conheço com mais detalhes o que cobra coral, mas é uma cobra poderosa. Então, do comentário dele, eu vou interpretar da seguinte forma, né? Primeiro, uma questão mais óbvia, né? Que se você está trabalhando para a luz, você vai ter todo este amparo à sua direita. Quando ele vai dizer assim, a direita, quem estiver à direita vai ter a cobra coral, se estiver na luz vai ter a sua cobra coral à direita deles, e quem estiver na esquerda ela vai estar vigiando. Então aí eu vou fazer a seguinte interpretação, né? Ele está falando da lei divina, né? E aí nós sabemos que os representantes da lei divina, né, como agentes da lei maior, nós temos nossos Exus, pombagiras, né, nossos irmãos e irmãs. Então, é aquela situação, se eu tenho um Exu à minha direita, ele está me protegendo, né, como meu mentor, como meu guia, como um trabalhador da minha equipe espiritual, né? E aí não tem como eu não lembrar ah,
se eu não me engano, é do livro Diálogos com o Executor. Eu estou em dúvida se é Diálogos com o Executor ou Exu da Meia-Noite, mas é um desses dois livros, que é uma obra psicografada por Rubens Saraceni também. O Exu da Meia-Noite é Rubens Saraceni, próprio Exu da Meia-Noite, que relata a história dele, e o Diálogos com o Executor eu não lembro quem que psicografa com Rubens. Tá? Não lembro se é Pai Benedito, eu não vou lembrar agora. Mas um desses dois livros, existe um ser, não vou lembrar agora, que está nas trevas ali, e ele está fazendo muita bagunça, muita confusão e tal. É verdade, lembrei, é com Diálogos com o Executor, porque ele está fazendo muita maldade, aí ele encontra a filha dele, um plano espiritual, e ela, como é o pai, me ajuda aqui que eu tenho que derrubar um cara, e ele tem bastante a fala do, eu sou contra os canalhas, eu quero derrubar os canalhas, e aí ele começa a atacar o Rubens. E aí chega uma vez que ele vai chegar perto de Rubens, ele percebe que o Rubens tem uma grande proteção espiritual. E aí um amigo desse ser, ele fala assim, olha, você sabe com quem tá mexendo? Esse cara aqui não é trevoso, hein? Não, são os caralhos que minha filha falou. Esse cara aqui não é isso, hein? E aí chega um momento que ele vai buscar fazer um ataque e o Rubens está com uma proteção de um Exu. Então você vê, está protegendo e amparando ele. Agora, este nosso irmão que se perdeu naquele momento, né? Hoje ele está recuperado. Recomendo a leitura do livro para saber sobre isso. Um pequeno parêntese, o excelente canal Espiritualidade com Celso Rei já trouxe o estudo dessa obra, tá? Ele não vai até o final, ele varre, sei lá, 80%, 90% do livro, mas já dá para você ter uma boa noção da obra. E aí ele é alcançado pela lei, então ele vai avacalhando, só que chega um ponto que Deus fala assim, ó, acabou. E aí ele é pego, né? Ele é pego pela justiça, e aí ele é pego pelo Exu que estava o vigiando, né? Então, tem essa característica. E aí se a gente vai pensar na questão da magia, né? A gente sabe, a gente estudou isso nas partes anteriores, parte 34, 33, não vou lembrar ali, que nós vemos essa questão de como tem certas entidades que, dependendo da oferenda que a gente fizer, da oração que a gente pedir, nos dão poderes, né? No sentido de nos abrir mediunidade nova, né? E então eu faço a mesma leitura daqui, né? Então nós temos essa questão da copa coral, por quê? Porque você tem essa magia, como é que você vai utilizar? Então você tem esse símbolo, como é que você vai utilizar esse símbolo para trabalhar para o bem? Porque se você trabalhar para o bem, tu vai ficar nas cores ali da cobra bonitinha. E se tu trabalhar para o mal, isso vai ser sugado, absorvido, para quê? Para ser expurgado e esgotado dentro de si, né? Mas, então, tem essa questão desse, pelo menos quando eu faço essa interpretação, né, desse conselho que Rubens está dando, que ele até faz a provocação para nós, olha, cada um interpreta como criança. Eu fico imaginando que vai nesse sentido, nessa linha, de que uso a gente está dando da nossa mediunidade, né? Que uso a gente está dando da nossa encarnação, se vamos pensar de uma maneira muito mais ampla ainda, né? Porque eu não sou médio, talvez você está assistindo o vídeo também não é. Então, que uso nós estamos dando da nossa encarnação? Né? Se vai ser um uso correto, coerente, alinhado com os propósitos evolutivos e os propósitos que Deus quer de nós, de melhorarmos, de ajudarmos a nós mesmos, ajudarmos o nosso próximo, ajudarmos a nossa sociedade. Aí a gente vai cair na cor bonitinha da cobra e tudo certo. Ou a gente vai fazer besteira e cagada, tudo que aí vai ter que ser corrigido e amparado, né? E onde vai cair nas listras negras ali, né? Dentro dessa metáfora da cobra, né? Onde a gente vai precisar realmente expurgar certas questões. Né? Então, e é interessante porque a gente viu o estudo, lembra que tinham vários orixás, somente orixás ligados à justiça, que eles agiam automaticamente, mesmo sem o pedido, né? Então, opa, tu começou a se desvirtuar, o orixá já começava a irradiar e já começava a acompanhar, que é a mesma coisa do que está acontecendo aqui, que é o que se relata no livro, né? Diálogos com o Executor. Ele começa, a princípio, recebendo trabalho de uma outra pessoa. Né? Não vou lembrar agora um detalhe quem que é. E conforme ele vai
trabalhando, ele começa a se perder, entende? E aí, esse próprio cara que dava os trabalhos para ele, começa a não dar mais trabalhos para ele, entende? E aí ele começa a se sentir cada vez mais poderoso, fala, posso fazer as coisas sozinho e tal. E aí ele vai se perdendo e vai aumentando cada vez mais a violência, a agressividade, a maneira como ele fazia o trabalho. E ele achava que estava no bem bom. Não, ele já estava sendo vigiado. Ele já estava sendo cuidado. Por quê? Porque ele estava se perdendo, mas é Deus dando mais oportunidade. Não, vamos ver se aquele se acerta. Não, vamos ver se aquele recupera. Até que chega um momento que fala assim, ó, acabou. E aí quando acabou, é onde a cobra morde, né? Onde a cobra morde, que é essa metáfora aqui de que ela vai morder a cobra menor, a sua presa, e aqui nessa metáfora aqui, né? Que ela vai morder a cobra menor e sugar o seu veneno, né? Então, aí onde a lei vai alcançar esse espírito, e aí ele vai ter que prestar a contas com a lei maior, a lei divina, e aí expurgar e esgotar tudo isso para depois recuperar e já esgotado desse veneno, poder seguir na sua caminhada evolutiva, né? E o... não, vamos ver aqui essa da serpente dourada aqui. Dei uma olhadinha, passei no olho aqui. E aí depois a gente vai ler o das sete luas, porque isso eu também não conheço. E a gente fecha o estudo aqui desses símbolos específicos. Vamos continuar o estudo do subcapítulo. Meu Deus, deu 26 minutos já. Então vai ser só esse subcapítulo hoje nesse vídeo. Mas vamos lá. A serpente dourada. Este símbolo também foi aberto ao conhecimento humano em uma era fora do alcance da história, mas simbolizava e ainda simboliza o saber puro e, tal como a cobra coral, jamais foi recolhido à faixa celestial, pois a serpente dourada, né, que é o saber, é a única que consegue eliminar a serpente negra, a ignorância, sem sofrer nenhuma contaminação. Este símbolo encerra em si mesmo tantos mistérios da natureza que jamais conseguiremos esgotá-lo. Confesso que esse símbolo aqui eu não conheço. O da cobra coral, eu imagino que é aquele símbolo da cobra mordendo o próprio rabo, né? E esse símbolo da serpente dourada, não sei se é porque é um símbolo de cobra redondinha também mordendo o rabo, aí não, realmente isso aqui eu não conheço. Vamos fazer o seguinte, já que a gente já deu praticamente meia hora, a gente vai conseguir só estudar esse subcapítulo, vamos fazer o estudo de todos os símbolos? Então vamos voltar lá para a pirâmide equilátera e do triângulo para a gente já ver símbolos aqui, né? Aí já fica mais completinho o vídeo. Mudança de planos, então. Ó, pirâmide equilátera. Esta pirâmide nada mais é que a simbolização dos degraus, a hierarquia celestial regente da criação. Este símbolo não é um privilégio do Antigo Egito, mas tem nele toda uma civilização que foi influenciada, em grande parte, por este símbolo sagrado, assim como por muitos outros, pertencentes a eras já apagadas da memória consciente da humanidade, mas muito ativas em seu inconsciente coletivo. Restos de pirâmides simbólicas podem ser encontradas em várias partes do planeta, não só no Egito. Elas simbolizavam os degraus regentes da natureza planetária e por isso é muito ativa no inconsciente coletivo. A pirâmide é bem famosa, né? Realmente nós temos a pirâmide em vários lugares do mundo. A gente também tem, parece que pirâmides em locais específicos, não é à toa. A gente também sabe que as pirâmides estão apontando para o céu, né? Isso a espiritualidade comenta que as pirâmides hoje estão vazias, não tem nada, né? Mas muitas pirâmides elas estavam ocupadas com tecnologias espaciais. E em algum momento da história, não sei quando, esses irmãos saíram do planeta e levaram consigo as pirâmides. Porque tem várias pirâmides que estão completamente vazias. Ah, mas essa pirâmide aqui, o que será que tinha dentro? É porque ela, na verdade, era um templo, né? Na obra fica a referência aqui espetacular de Roger Bottini Sparanhos e Hermes Trismegisto, que é falando sobre a Atlântida, né? São dois livros, Atlântida na Era da Luz e na Era das Trevas. Nós temos templos que eram em formas piramidais, né? Então, no momento que eu não sei quando o continente da Lemúria vai sair do fundo do mar e vir para cima,
Aí nós vamos corroborar essa informação, se a queda dele, se o oceano não destruiu, né? A gente vai ver esses templos de pirâmides que estão no continente lemuriano, né? Então a gente tem essa questão ainda, né? E o triângulo equilátero. Este símbolo pertence a uma era muito antiga. Foi incorporado pelos mestres egípcios à sua religião. Só não se recolheu porque, durante o êxodo, os seguidores de Moisés, o grande mago das 7 montanhas sagradas, incorporaram a tradição judaica, revitalizaram-no e imortalizaram-no no plano material. Se eles fizeram isso, foi porque os sacerdotes egípcios, ao reavivá-lo no plano material, potencializaram-no tanto que ele se tornou imortal, inesgotável, no plano material. O triângulo sagrado foi absorvido pelo setenário sagrado, que o radia através de quase todas as religiões atuais. Interessante. Esse triângulo equilátero aqui, aí é como se fosse a pirâmide, né? Só que ele está no plano 2D, né? Então, 3 linhas que se conectam, né? Mas eu realmente não sei no detalhe a função desse símbolo, né? E qual a sua representatividade. Mas você vê que interessante, né? Era um símbolo que iria se perder. Ele foi tomado por Moisés, ressignificado, né? Mesmo que a gente viu a primeira cruz lá, que era um símbolo lindo e foi ressignificado para coisas ruins, esse foi ressignificado e potencializado ao ponto de estar cravado, né, na nossa trajetória aí, né? Último símbolo, as 7 luas. Este símbolo, a lua, pertenceu às religiões naturais ligadas à geração e estava relacionado à agricultura, à fecundidade e à renovação da vida em seus ciclos sempre repetíveis. Pertenceu a uma era muito anterior à atual e, a despeito de sua antiguidade, até hoje irradia tanto o inconsciente religioso quanto o iniciático da humanidade. Sua penetração é tão profunda que no ritual da Umbanda há toda uma hierarquia, né, degrau, regido pelo símbolo das 7 luas, e que são os caboclos 7 luas. Hoje representamos uma pequena relação de religiosos que predominaram em civilizações do passado e influíram na vida dos nossos antepassados, que com certeza fomos nós mesmos, e suas hierarquias estão atuantes no ritual da Umbanda Sagrada, né? Então, esse das 7 luzes aqui eu não conheço, realmente não conheço, inclusive para mim até novo, eu nunca nem tinha ouvido sobre essa falange de caboclos 7 luas, né? Mas bem interessante, né? Interessante ver essa característica da lua cíclica, né? Porque é muito isso, né? Lua minguante, lua cheia, aí lua nova e esqueci o nome da outra lua lá, lua, esqueci, mas as 4 fases da lua, né? Aí tá ligado essa coisa também da agricultura, né? Esse nosso lembrar de que a gente às vezes está apagadinho, aí vai acendendo, aí fica totalmente aceso, depois vai apagando, esse comportamento cíclico, né? Esse comportamento de como é a vida, que realmente ela vai tendo seus ciclos, né? Então, tem momentos que estão mais felizes, momentos de dificuldade, né? Momentos que a gente tem que evoluir, momentos que a gente está mais na calmaria, pode trabalhar um pouquinho mais diferente, mais devagarzinho, momentos que a gente às vezes vai ser chamado a expurgar alguma questão de dor, né? De dívida kármica, então os ciclos da vida, né? Ó, vamos às grafias. Nas grafias entendemos línguas escritas por meio de símbolos, números, letras e signos. Tem. Então você vê, a gente terminou agora de ver alguns símbolos desenhados, né? Que são símbolos gráficos. E lembrando que aqui ele traz alguns, com certeza, temos muito mais símbolos que tem essa questão magística. E agora a gente vai ver as grafias, né? Então, você vê uma palavra, um número, uma letra, alguma coisa assim. Então, o que ele já vai nos dizer é que nós temos 3 categorias de grafias, né? A primeira é a popular ou aberta, que é uma grafia genérica. A segunda é a iniciática ou fechada,
que ela já vai ter uma característica esotérica, e a terceira, que vai ser a divina ou sagrada, que ela vai ser secreta, né? Entende? Então a grafia aberta mostra a relação entre os dois lados da religião, entre aspas, dos lados aqui, né? A grafia iniciática mostra seu lado oculto, mas sem, no entanto, revelá-lo. E a grafia sagrada ativa os mistérios sem, no entanto, abri-los ou revelá-los. Por isso, é comum as hierarquias da Umbanda Sagrada, né, linhas de ação e de trabalho, recorrerem a estas três grafias quando riscam seus pontos de firmeza, de trabalho, de descargas de energias negativas ou de fixação de energias positivas. E aqui, quando eu fiz o estudo, eu me lembrei que a gente tem uma obra de símbolos sagrados também de Rubens Saraceni, né, de, de magia, né, de símbolos magísticos. A gente já tem obras específicas sobre isso, deste autor, tá? Que eu não fiz a leitura ainda, então não consigo recomendar, só estou aqui deixando pontuado, porque a gente tem, se não me engano, tem também um livro sobre pontos riscados, também de Rubens Saraceni, e a gente também tem um livro sobre velas, né? Então, resumindo, a gente tem um livro, acho que é Magia Escrita Ancestral, Magia Escrita Sagrada, uma coisa assim. De cabeça agora eu não vou lembrar o título do livro. Mas temos isso, então, resumindo. Aqui ele só está dando um gostinho para nós, para nos ensinar um pouquinho, uma pontinha do iceberg, mas a gente com certeza tem muito campo para estudar sobre essa questão da magia também, de símbolos, né, escritos, né? E aí a gente fecha esse subcapítulo, né? Portanto, aos umbandistas, em grafia, contentem-se com as que seus mentores são portadores e a ela recorrem quando acham necessários e saibam que ela se aproxima, que ela se processa em 3 níveis. Né? O material, o espiritual e o celestial. Quanto ao mais, confiem neles, pois mais do que cabalistas, vocês devem ser bons médios e virtuosos filhos de fé do ritual de Umbanda Sagrado. Então, finaliza nos trazendo essa fala, que eu acredito que faz todo sentido, né? Que por mais que tenha coisas que nós não compreendamos, algumas coisas no âmbito da fé, a gente tem que confiar e acreditar na nossa equipe espiritual, né? Porque tudo nós temos que, como já diz o Espiritismo, né? Temos que ter uma fé raciocinada, temos que pensar, temos que refletir sobre esse ponto, ver se faz sentido, né? E tal. Mas, por exemplo, sobre a questão de símbolos, fica uma coisa um pouco menos palpável, né? Então, às vezes, confiar, principalmente na questão de pontos sagrados, né? Pontos riscados, né? Que são muito utilizados pelos nossos irmãos Exus, caboclos. Então, se porventura tem que fazer tal grafia, então vou confiar. Não é o caso para nós, mas pensando por esse ponto de fala de um médium, o médium canalizou, ele sabe que está com o espírito da luz, ele sente uma boa energia, é o trabalhador dele, por algum motivo, esse médium, o espírito fala assim, faz tal ponto riscado no chão. E aí confiar e fazer isso daí, né? Claro que aí eu acho bem interessante aqui, só minha fala, às vezes não é assim que funciona, mas de buscar entender que símbolo é aquele que está se fazendo, né? Até por uma questão de próprio aprendizado, né? Mas esse símbolo, beleza, tá, mas o que significa, o que representa, né? Até para ter aprofundar no aprendizado. Eu acho que para se aprofundar nisso aí fica as obras que eu referi do autor sobre magia, símbolos sagrados, né? Mas é isso daí, gente. Então eu vou agora fazer os recadinhos de todos os vídeos. Como nós estamos estudando o capítulo de magia, vou deixar aqui esse aviso que é Umbanda Sagrada, Umbanda que realmente está alinhada com os valores de Jesus, está trabalhando para Jesus, é uma religião lindíssima que não faz magia das trevas, tá? Umbanda Sagrada só faz magia da luz, só faz magia para o bem, só faz magia para ajudar, não faz magia para destruir, tá bom? É muito importante que isso fique muito bem claro.
Ah, mas eu fui num terreiro de Umbanda que fazem amarração amorosa, que fazem magia negativa. Sai, porque ele só tá com o nome de Umbanda, ele não é da Umbanda, porque a Umbanda sagrada verdadeira, que trabalha para Jesus, é só caridade, amor e ajuda. Tem aprendizados, não tem nada de mal, nada de destruição. Aonde há a luz, não pode haver as trevas. Entende? Então, fica aqui bem registrado isso, tá? Um outro aviso que eu sempre estou dando nesse livro específico. Eu estudo espiritualidade sério há mais de 6 anos. Estou fazendo esse canal aqui alinhados com os propósitos de Jesus, trabalhando para Jesus, para espalhar conhecimento, para a gente conseguir despertar nossas consciências, aprender cada vez mais, evoluirmos cada vez mais. Mas eu quero ser sincero e honesto com vocês. Eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não tenho anos, décadas de experiência na Umbanda, eu não tenho a pretensão que estudo dessa obra seja um treinamento de Umbanda, seja um curso de Umbanda, nada disso, eu não tenho preparo para tal. Eu sou um leigo, tá? E estou estudando essa obra com o meu olhar universalista, com a minha bagagem de conhecimentos, tá? Como eu sempre gosto de dizer, e tenho certeza que se este estudo dessa obra fosse feito por Rubens Saraceni, ele ia dar um banho de conhecimento frente ao que eu estou passando para vocês, tá? Então, eu queria só deixar isso posto para você setar a tua expectativa, entender quem é que está estudando essa obra contigo, tá? E aí, eu peço para vocês uma ajuda. Se você puder, por favor, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com as pessoas, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Se estiver vendo pelo celular, aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo. Todas essas ações que você faz, que é rápido, é de graça e é fácil para você fazer, ajuda bastante o crescimento do canal, entende? E o principal motivo, que é fazer essa mensagem se espalhar. Por isso eu peço para você, por favor, faça essas ações. Ah, mas eu não sei comentar, só escreve um obrigado, um valeu, um boa noite, um bom dia. Porque tudo isso mostra para o YouTube e para esse algoritmo do YouTube que, opa, esse canal aqui é legal, as pessoas estão interagindo. Pô, se estão interagindo, eu vou espalhar para mais pessoas. E aí, o próprio algoritmo já identifica quem é um bandista. Pode mostrar esse vídeo aqui, um bandista. E quem for espírita vai mostrar os vídeos espíritas que a gente tem no canal, né? Eu já aproveito o gancho e deixo o convite para você. Vai na seção de playlists. Na seção de playlists a gente tem organizado certinho por autor todos os livros que a gente já tem em estudo no canal, e se Deus quiser vamos ter muitos e muitas obras ainda no estudo aqui, tá bom? Então fica lá, tá certinho organizado por autor, e aí para ajudar no estudo de vocês, eu sempre deixo na descrição dos vídeos os capítulos que a gente está estudando naquele vídeo, tá? E também faço os aperitivos, né, que são shorts que eu estou fazendo, que vem para 2 objetivos. O primeiro, espalhar mais, porque né, o Shorts, o YouTube espalha mais, então espalhar mais o alcance do vídeo, para que a pessoa veja ali e fique curiosa para clicar no vídeo verdadeiro, inteiro, né? Verdadeiro não, mas o vídeo inteiro. E o segundo objetivo do Shorts é o que vamos dar na parte 35? Eu boto lá na descrição o quê? Mas aí você não entendeu. Pô, mas será que é essa parte que eu queria estudar mesmo? É outra parte e tal? E aí vai ter o Shorts que vai ser um pouco, muito resumido, mas um pouco mais fácil de você encontrar o que você está procurando, né? Porque aí eu vou falar um pouquinho sobre o que está no vídeo ali, mas só o núcleo do vídeo mesmo. Porque não tem como a gente condensar 30 minutos de conhecimento num videozinho de 1 minuto, né? Entende? Então essa que é a ideia. Ou dar um aperitivo, que é para ficar com gostinho, e aí realmente vir buscar a refeição principal, que é o vídeo, o prato principal, ou ajudar você que está procurando uma coisa específica, né? E o último recadinho, não menos importante, mas muito importante também, que é, você sabe como eu estou feliz que você está aqui comigo, estudando comigo, mas não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra. Se você quiser entender com mais detalhes por que eu deixo esse recado em todos os vídeos, fica o meu convite. Vai lá, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, que é o primeiro vídeo desse estudo, e lá nos primeiros 5, 10 minutos do vídeo,
eu explico com bastante detalhes por que eu deixo esse recado em todos os vídeos do canal, tá bom? E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós temos o Evangelho no Lar. E é isso daí. Até o próximo vídeo do canal.